Olá a todos. Nessa videoaula vamos resolver um exercício da FUVEST 2015, o exercício 59 da prova V. É um exercício de lâmpadas e potência e tensão que eu trouxe aqui embaixo. Então vamos ler o exercício e resolver ele juntos. Dispõe-se de várias lâmpadas incandescentes de diferentes potências, projetadas para serem utilizadas em 110 volts de tensão. Elas foram acopladas como nas figuras 1, 2 e 3 abaixo e ligadas em 220 volts, ou seja, apesar de elas terem sido projetadas para funcionar em 110 volts, elas foram ligadas em 220 volts. E aí ele traz aqui 3 circuitos e ele vai fazer a seguinte pergunta: em quais desses circuitos as lâmpadas funcionarão como se estivessem individualmente ligadas a uma fonte de 110 volts de tensão? Ou seja, em quais desses circuitos que elas estão ligadas de uma maneira em que elas funcionam da forma com a qual elas foram projetadas para funcionar. Porque lembra, elas foram projetadas para funcionar com 110 volts. Mas alguém decidiu ligá-las em 220 volts. Mas aí ele está perguntando em qual dos circuitos, ainda que tenham ligado em 220, em qual dos circuitos elas vão estar funcionando como se estivessem ligadas a 110 volts. Bom, em primeiro lugar, convém lembrar que 110 volts é a tensão e, portanto, é representada pela letra U, certo? E lembra que U é dada em volts, a tensão, né? E aqui nos 3 circuitinhos, os números que aparecem são os valores de potência de cada lâmpada, todos eles dados em watts, se vocês notarem, que é outra coisa, né? Já teve aluno que veio me perguntar esse exercício e confundiu potência com diferença de potencial. Então, a potência da lâmpada está marcada aqui em cada uma das lâmpadas. E se vocês notarem, só tem 3 tipos de lâmpada. A de potência 60 watts, 40 watts e 120 watts. Nos 3 circuitos, são só esses 3 tipos de lâmpadas que existem. Ou a lâmpada tem 40 watts, como alguns casos, por exemplo, aqui na direita, deixa eu colocar a mãozinha, aqui na direita 40 watts, ou 60 watts, ou 120 watts. Em todos eles só tem esses 3 tipos de lâmpada. Bom, mas vamos lá, vamos resolver o exercício. Primeira coisa que a gente vai fazer é perceber que esse circuito 2 aqui é impossível acontecer o que ele pede. Por quê, professor? Pelo seguinte, lembra que em série, a gente, para descobrir a tensão total, a DDP total em série, é só somar as tensões individuais em cada resistor. Então, nessa lâmpada aqui, lembra que a lâmpada é um exemplo de resistor? Nessa lâmpada aqui, tem uma certa diferença de potencial que eu posso chamar de U1. Aqui, o 2 e aqui o 3. Ora, se tem 3 lâmpadas em um ramo de circuito, como é que cada um desses U's poderia ser 110 volts, 110 volts e 110 volts, se o total da voltagem tem que ser, como está marcado aqui, 220 volts? Isso é impossível, certo? Concorda comigo? Ele está querendo descobrir em qual circuito todas as lâmpadas estão ligadas em 110. Bom, essa daqui não pode, porque se isso daqui fosse 110, isso daqui fosse 110, isso daqui fosse 110, o U total seria 330, 3 vezes 110. Mas não é, o U total é 220, e portanto essa não está em 110, essa não está em 110 e essa não está em 110. Independentemente de quanto que está. 110 eu sei que não. Portanto, eu já elimino esse circuito aqui. E agora vamos ver o que acontece com o circuito 1 e com o circuito 3. Vamos começar pelo 3, porque ele é mais fácil. Por que ele é mais fácil, professor? Porque existe uma simetria aqui. Se vocês observarem, o lado direito de cada ramo é igualzinho ao lado esquerdo. 120 watts, 120 watts, 60 watts, 60 watts, 40 watts, 40 watts. Agora, já daria para perceber que se a potência da lâmpada é igual, então a tensão aqui vai ser igual em cada lado e, portanto, vai ser 110 volts em cada uma. Então, essa satisfaz a condição. Mas vamos aprofundar um pouquinho, até aprofundar para poder depois entender o circuito 1, por que ele está certo. Lembrem vocês que potência num resistor pode ser calculada como U ao quadrado sobre R. Ora, se a potência pode ser calculada como U ao quadrado sobre R, então o R pode ser calculado como
U ao quadrado sobre P, certo? A única coisa... desculpa, aqui. A única coisa que eu fiz foi passar o R para lá multiplicando e o P dividindo. Então, a resistência pode ser calculada como U ao quadrado sobre P. Todas essas lâmpadas têm especificação nominal de 110 volts. Portanto, todas elas foram especificadas para funcionar numa DDP de 110 volts. E, portanto, a resistência de cada uma delas vai ser 110 volts ao quadrado dividido por P. É bem verdade que cada uma delas tem potência diferente e, portanto, vai ter resistências diferentes. Mas a resistência de cada uma delas pode ser calculada como 110 ao quadrado sobre P. Por quê? Porque todas elas, lembra, dispõem-se de várias lâmpadas, olha aqui o enunciado. Dispõe-se de várias lâmpadas projetadas para serem utilizadas em 110 volts. Essa é a especificação nominal dela. Então, a especificação nominal dela, o U nominal dela é 110. Então, a resistência vai ser 110 ao quadrado sobre P. Por outro lado, vocês também já viram que quando eu tenho um ramo em série, como acontece aqui nesse exemplo 3, segue aqui minha mão. Quando eu tenho um ramo em série, obrigatoriamente a corrente que passa nesse daqui, I, também é a mesma corrente que passa nesse resistor I. Lembra, em série I, o I é igual. Então veja uma coisa, lembra que o U, por sua vez, o U nesse resistor, ele é calculado como R vezes I. E o U nesse resistor é calculado como R vezes I. Será que esse U é igual a esse U? Eu vou mostrar agora mesmo para vocês que sim, é. Por quê? Porque o I é igual. O I é igual. Como é que você garante isso, professor? Porque em série I, o I é igual. E o R é igual também. O I, nessas duas equações aqui, o U é igual a RI e o U é igual a RI, tanto para esse resistor como para esse resistor. O I é igual para os dois. Por quê, professor? Porque está em série. E o R também é igual para os dois. Por quê, professor? Dá uma olhada aqui. R é igual a 110 ao quadrado sobre P. O R, portanto, só depende do P. Certo? E o P é igual para os dois. 120 watts, 120 watts. Então, essas duas lâmpadas são idênticas. Se elas são idênticas porque elas têm a mesma resistência. Por que elas têm a mesma resistência? Porque a resistência delas é calculada como 110 ao quadrado sobre P. A gente já tinha visto isso. Se o P é igual para as duas, então a resistência é igual para as duas. Lembra? 110 volts é a especificação nominal dela, a voltagem dela. Isso para todas as lâmpadas desse exercício é igual. E fora isso, para essas duas em particular, a potência também é igual. Então a resistência é igual. Ora, se a resistência é igual e a corrente é igual, então a DDP vai ser igual para as duas. Mas eu sei que a DDP total tem que dar 220 volts. Como é que a DDP total vai dar 220 volts se eu sei que essa DDP é igual a essa? Só se essa daqui tiver numa DDP de 110 volts e essa daqui também. Por quê, professor? Porque 110 volts mais 110 volts é que vão dar os meus 220 volts aqui de baixo. E por que eu somo, professor? Porque lembra que em série o I é igual, mas a DDP eu somo para dar a total. E a total eu sei que vale 220 volts. E eu sei que essa daqui é igual a essa daqui. Que dois números iguais que somados dão 220 volts? 110. Portanto, essa lâmpada está a 110 volts e essa lâmpada está a 110 volts. Se vocês notarem, o mesmo acontece aqui embaixo. Aqui embaixo as potências também são iguais, dessa esquerda e dessa direita. E lembra que, se você pegar a corrente que passa por essa daqui, que eu vou chamar de I', por exemplo, essa corrente é a mesma corrente que passa por essa daqui, I', porque elas estão em série. Em série I, o I é igual. Além da corrente ser igual, a resistência delas também é igual. Por quê, professor? Porque elas têm a mesma potência. Olha aqui, a potência dessa daqui é 60 watts e a potência dessa daqui é 60 watts. Ora, se a potência é igual, e a gente já viu que a resistência nesse exercício é 110 ao quadrado sobre P, se a potência é igual para as duas, a resistência é igual para as duas. Se essa resistência é igual a essa resistência e essa corrente é igual a essa corrente, então, obrigatoriamente, o U nessa lâmpada também é igual ao U nessa lâmpada. O U é igual, que eu vou chamar de U'. O U é igual, mas os dois U somados têm que dar 220. Ora, se os dois U somados têm que dar 220 e eles são iguais, obrigatoriamente cada um é 110 volts. Então é 110 volts aqui, 110 volts aqui, que totalizam os 220 volts desse circuito. E não preciso nem dizer que essa lâmpada aqui vai acontecer a mesma coisa. Se vocês notarem,
como aqui é 40 watts, então a potência é igual para as duas. Se a potência é igual para as duas, a resistência é igual para as duas. Se essa daqui tem a mesma resistência que essa, que eu posso chamar de R duas linhas e R duas linhas, se essa resistência é igual a essa e a corrente que passa aqui é a mesma corrente que passa aqui, então o U nessa lâmpada é igual ao U nessa lâmpada, os U's são iguais, e como a soma dos dois tem que dar 220, então cada um é 110 volts. Então o 3 satisfaz. Então até você poderia ver qual alternativa que tem o 3, né? Tem o 3, ainda não dá para eliminar muito, o C, o D e o E, mas a A e a B você já elimina, porque ele quer saber justamente, né, quem esqueceu aí, ó, em quais desses circuitos as lâmpadas funcionarão como se estivessem ligadas a 110 volts. E a gente acabou de ver que isso acontece com todas essas lâmpadas desse circuito. Está 110, 110, 110, 110, então o 3 satisfaz. Mais difícil é perceber que o 1 também satisfaz. Esse já é bem mais difícil. Por quê? Ó? Dá uma olhada, eu vou trazer aqui, lembra? A potência é igual a U ao quadrado sobre R. Potência, vou escrever aqui de novo, é igual a U ao quadrado sobre R. Eu sei que todos os U's são 110 porque o exercício me informou e, portanto, a resistência para todas as lâmpadas vai ser igual a 110 ao quadrado sobre P, certo? E agora, ó, essa parte, olha esse circuito 1 aqui, dá uma olhada, essa parte de baixo, de novo está a 110 volts, porque é igual a parte de baixo desse circuito aqui, ó, 40 watts, a gente já concluiu que aqui essas duas lâmpadas vai estar 110 volts e 110 volts. Então, essas duas lâmpadas aqui, eu vou até fazer o xizinho para virar o símbolo convencional de lâmpada, essas duas lâmpadas, elas estão individualmente ligadas a 110 volts. Por quê? Porque o U é igual para as duas, então 110 mais 110 dá 220. O mais difícil de perceber, finalmente chegamos na parte mais difícil do exercício, é perceber que essa daqui também está a 110 e essas daqui também estão a 110. Mas por que, professor? A resistência, para ser igual, a resistência não teria que ser igual? Exatamente. E a resistência dessa daqui também, ó, a resistência dessa mãozinha aqui, também é igual à resistência dessa. Espera aí, professor, aqui a potência não é igual. Mas espera, aqui eu tenho duas lâmpadas em paralelo, não é verdade? Então, ó, a resistência dessa daqui, ó, vamos fazer a conta, sem medo. Ó. A resistência dessa daqui vai ser igual a U 110 ao quadrado sobre a potência que é 60. E a resistência dessa daqui, mesma coisa, vai ser 110 ao quadrado sobre 60, certo? Aqui ficou meio feinho, deixa eu colocar aqui. 110 ao quadrado sobre 60, certo? As duas têm a mesma resistência. E a resistência dessa aqui de 120 watts? A resistência dessa daqui, que eu vou chamar de R', é 110 ao quadrado sobre 120, certo? Agora, você lembra que quando duas lâmpadas ou dois resistores estão em paralelo e eles são iguais, e nesse caso elas são iguais, porque elas têm a mesma potência e a mesma especificação de potência e de DDP, elas são idênticas. Se elas são idênticas, a resistência equivalente entre as duas é metade, certo? Porque elas são iguais, a gente já viu isso. Então a resistência, eu posso substituir essas duas lâmpadas aqui por uma lâmpada só, cuja resistência, vou colocar essa lâmpada equivalente, que é o resistor equivalente, aqui no meio. Eu posso eliminar essas duas e substituir por uma só, cuja resistência é metade disso. Ó. E quanto que vale a metade disso? Ora, você sabe fazer conta o suficiente para perceber que a metade disso é 110 ao quadrado dividido por 60, tudo isso dividido por 2, não é? Mas esse 2 aqui é 2 sobre 1. Esse dividir por 2 sobre 1 é a mesma coisa que tirar o 2 sobre 1 daqui e multiplicar por 1 sobre 2. Portanto, isso é a mesma coisa que 110 ao quadrado sobre 120. Então, olha o que eu acabei de descobrir, que eu posso trocar essas duas lâmpadas por uma resistência só de 110 ao quadrado sobre 120. Opa! Essa resistência é igual a essa, ó, 110 ao quadrado sobre 120. Portanto, esse ramo aqui tem uma resistência. Eu posso pensar esse ramo como formado por duas resistências. Uma resistência com essa resistência aqui, 110 ao quadrado sobre 120, e uma resistência equivalente, que é aquela que substitui essas duas,
cuja resistência também é 110 ao quadrado sobre 120. Ora, se esse ramo tem duas resistências iguais, então a gente já viu que a DDP em cada ramo é 110 volts, é igual. Lembra, a DDP total tem que dar 220 volts. Se as resistências são iguais, eu vou até desenhar aqui embaixo. Ó. Esse ramo aqui de cima, ó, esse ramo aqui de cima, esse daqui, ele pode ser substituído por esse ramo que eu vou fazer aqui embaixo. Ó. Uma que já está lá, que eu nem vou mexer, de 120 watts, cuja resistência é 110 ao quadrado sobre 120, e mais uma outra lâmpada que substitui essas duas, que a resistência também é 110 ao quadrado sobre 120. É a mesma resistência. Se é a mesma resistência, então a DDP nessa daqui vai ser igual a DDP nessa daqui. E se a DDP é igual e a DDP total é 220 volts, então cada DDP é 110 volts. E lembra mais ainda, lembra que em paralelo, essas duas lâmpadas aqui, elas estão em paralelo. Em paralelo, o U é igual. O U é igual, essa daqui é equivalente, é a lâmpada equivalente. Mas o U não é só igual na equivalente, o U é igual em cada uma individualmente também. Se o U equivalente é 110 volts, eu acabei de provar que é, então o U nessa lâmpada é 110 volts e o U nessa lâmpada é 110 volts. Em paralelo, o U é igual para todo mundo, né? Equivalente em cada uma individualmente. Bom, o exercício está feito. Então, o circuito 1 e o circuito 3 é que são as respostas. Circuito 1 e circuito 3 são as respostas, que é a alternativa D. De fato, esse exercício é um exercício bem difícil. O aluno tem que estar bem treinado, ele saber direitinho todos os conceitos aí, senão ele não consegue resolver esse exercício. Não é demérito para ninguém não conseguir fazer esse exercício. É um exercício de fato muito difícil. Agora, só comentar uma outra maneira de resolver esse exercício seria o seguinte. Ó. Eu poderia pensar o seguinte. Essas duas lâmpadas, uma tem potência de 60 watts, a outra potência de 60 watts. Potência é uma grandeza escalar. E a potência equivalente é sempre a potência. Lembra que a definição de resistor é sempre assim. Resistor equivalente é aquele que sozinho dissipa a mesma potência que todos os resistores associados dissipam. Então eu poderia substituir essas duas lâmpadas aqui por uma só de potência 120 watts. 60 watts mais 60 watts, 120 watts. E aí o circuito ia ficar com duas lâmpadas iguais, ó, 120 watts, 120 watts. E aí seria até mais fácil, né? Acabei de pensar nessa resolução agora. Se as lâmpadas são iguais, 120 watts, 120 watts, então elas estão submetidas à mesma DDP de 110 volts. Bom, é isso. Foi uma ótima pergunta. O aluno que fez a pergunta que não entendeu esse exercício, de fato é um exercício muito trabalhoso. Espero ter ajudado e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado.